Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da ASAI, a Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Eu sou Priscila Alves, esse é o Rodrigo Amorim, e esse é o espaço para a gente falar sobre controle, integridade, auditoria e o futuro do serviço público, com foco numa linguagem acessível, com foco no que realmente importa, que é a melhoria da gestão pública e o fortalecimento da ética no setor público. E hoje vamos falar sobre um assunto que está pegando fogo em Brasília, que é a reforma administrativa e os impactos para a carreira de auditor. Para essa conversa, nós temos dois convidados especiais que representam a vanguarda da discussão do serviço público e defesa da carreira de auditoria. A gente tem aqui o Rudinei Marques, que ele é auditor da CGU, presidente da FENALD, presidente da Unacom e presidente Fonacate. do Fonacat também. E temos também o Tiago Melcarem, também da FENALD e também auditor da CGU. É da Unacom. Você Delegado sindical da Unacom, delegado do sindical da DF, Unacom. exatamente. Rudinei, vamos começar então essa conversa. Você que está ali desde o início nesse processo da reforma administrativa, o que está em jogo? Quais são os principais riscos aí dessa reforma aí que está pegando fogo ali em Brasília? Bom, olá Rodrigo, Priscila, Thiago. É importante realmente debatermos esse tema. A atual edição da reforma administrativa, falo atual porque nós tivemos que enfrentar lá em 2020 a PEC 32, vencemos a PEC 32 depois de muito debate, e agora então foi reapresentada com uma nova roupagem, a PEC 38, e vai começar a sua tramitação a partir das 171 assinaturas. E é uma PEC, no nosso entendimento, que fragiliza muito o serviço público brasileiro. Ela significa, ao fim e ao cabo, no longo prazo, menos serviços do Estado brasileiro em áreas essenciais, como saúde, como educação, como segurança pública, né? Que são áreas que são muito demandadas pela população. Então, o que nós estamos vendo é que, sob um verniz, né, da moralidade pública que aparece na grande mídia, como combate aos supersalários, como combate aos penduricalhos, como combate às férias de 60 dias, que são exceções no serviço público, mas sob esse verniz da moralidade pública, se esconde, na verdade, um ataque que nós já consideramos o maior ataque ao serviço público brasileiro depois do governo Collor. Porque a PEC ela constitucionaliza um arcabouço fiscal para todos os entes federados, para todos os poderes, e isso nós sabemos que vai gerar, no longo prazo, menos investimento na área pública, menos serviços para a população. Então, é o momento. Fizemos recentemente um grande ato em Brasília que reuniu milhares de servidores protestando. E, bom, mal ou bem nós temos experiência acumulada nos últimos anos, enfrentamos várias PECs, derrotamos algumas, outras atenuamos os impactos para o funcionalismo, e essa vai ser mais uma que nós vamos enfrentar com toda a nossa força. E em relação a controle interno, em relação às nossas prerrogativas, o que o senhor vê de preocupante com essa reforma? O que pode impactar diretamente aí? Sim, veja que a reforma, eu vou resumir em alguns pontos mais sensíveis, né? Ela implode o Pacto Federativo, ela fere a independência dos poderes, ela é uma proposta etarista porque ela exclui de pronto qualquer gratificação baseada em rendimento para aposentados e pensionistas, mas ela também traz, né, o que nós consideramos uma fragilização do controle interno, porque há nas entrelinhas uma maior subordinação do controle interno ao controle externo, e, por outro lado, sobrecarrega o controle interno com atividades que não são propriamente de controle, né? Por exemplo,
a PEC ela leva para a Constituição, reprisando, na verdade, o que já temos lá na PEC, na Emenda Constitucional 19 de 98, a avaliação de desempenho. Mas de uma forma meio atabalhoada e joga no colo do controle externo e interno a responsabilidade de verificar se essas avaliações de desempenho estão sendo executadas com rigor, se estão dando certo. Mas veja que se todo ano os 12 milhões de servidores públicos brasileiros vão ser avaliados e todo ano o controle vai ter que se manifestar, a gente vai ficar fazendo só isso, né? Quando tem muitas outras coisas super importantes que o controle, né, abarcou nos últimos anos que não podem ser preteridas para checar a avaliação de desempenho de servidores, por mais que isso seja importante, mas isso é uma questão de gestão e deve ser encarada como tal, né? E quais são os próximos capítulos desse cenário da reforma administrativa em Brasília? A expectativa, então, é derrubar essa proposta e retomar as negociações para uma nova solução. É isso? Porque essa proposta que está, pelo que você está explicando, ela não tem nem o que salvar. É uma proposta de qualidade muito ruim. É isso? Eu não vi nada na PEC 38 que nós pudéssemos dizer que ela melhora o serviço público. Não tem, tem esse caráter moralista, né? E todo mundo, não, eu acho que a sociedade brasileira, claro, que é contrária a férias de 60 dias, que é contrária a super salários, nós também somos. Mas não é isso que está em jogo, né? Tem muito mais coisa em jogo. Eu não vi nada que dê para salvar na PEC que a gente chega à conclusão que é algo benéfico para o serviço público. Pelo contrário. Então, nós definimos uma estratégia em 3 momentos. O primeiro foi tentar evitar 171 assinaturas, por mais que nós soubéssemos que é difícil, né? E veja quem assinou a PEC 38, né? No momento de coleta de assinaturas. Preponderantemente os parlamentares da extrema-direita, sabe? Então, pessoas que não querem Estado, que são contra o Estado, né? A gente vai encontrar lá, por exemplo, um grande expoente do Partido Novo, que é lá do Rio Grande do Sul, o Marcelo Marcel Van Von Hatten. Hatten, né? O Von Hatten, ele abertamente, ele é contra o Estado, é contra o serviço público. Então, assim, e se você pegar esse rol de parlamentares que são avessos ao Estado, uma visão desenvolvimentista nacional, você vai juntar ali, hoje, na atual legislatura, você tem ali quase 200 parlamentares que subscrevem essa cartilha. Então, por mais que num primeiro momento nós tenhamos focado em evitar 171 assinaturas, e por um tempo nós conseguimos segurar, né? E ela ficou aí um mês para colher essas 171 assinaturas. Eles conseguiram. E no momento em que a PEC foi protocolada, ainda que nós temos agora, até ontem, nós contabilizamos 10 retiradas de assinatura. Mas como já tinha sido protocolada, a PEC agora só é suspensa a sua tramitação se mais da metade de parlamentares que subscreveram eles retirarem assinaturas, o que é muito mais difícil, isso não vai acontecer. Então ela vai tramitar. E aí nós entramos num segundo momento, então, de atuação, que é conversar com os parlamentares e pedir uma tramitação regular, porque o presidente da Câmara, o Gumota, tem dito que ele pode apensar essa PEC a uma outra que já tenha passado pelas comissões. Vamos pensar na própria PEC 32, né? A PEC 32 ela não pode ser arquivada, não pode ser retirada pelo atual governo, por mais que não concordassem com ela, porque ela já tinha passado na CCJ e na comissão especial. Então você não pode mais arquivar uma PEC que passou pelas comissões, ela tem que ser derrotada em plenário. Mas pelo regimento da Câmara, você pode apensar uma PEC nova com o mesmo assunto numa outra que já passou pelas comissões e subir direto para o plenário. Então, a rigor, o risco é muito grande, porque a rigor o presidente da Câmara tem poderes para apensar a PEC 38, a uma PEC como a 32, e levar direto para votação em plenário. Semana que vem eles podem estar votando a PEC 38. Bom, então a nossa segunda etapa aí de luta é buscar uma tramitação regular, para que a PEC 38 ela passe na CCJ e depois nas 40 sessões da comissão especial.
Rudinei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como representante de várias categorias, você sentiu que em algum momento foi oportunizado para que os servidores técnicos que trabalham com isso pudessem opinar? Porque eu penso assim, a gente pensa assim, uma avaliação de desempenho seria muito interessante que os auditores vissem todas as avaliações de desempenho de todos os servidores, seria ótimo. Mas assim, a gente sabe, trabalhando com isso, a gente sabe que isso é completamente inviável. E assim, a gente sabe, né, que o controle tem um custo e que o custo desse controle não pode ser maior do que o benefício. Em algum momento teve a oportunidade de chegar lá e falar assim, olha, parlamentares, não é bem assim, porque se a gente for fazer isso, a gente não vai fazer mais nada, sai muito caro isso, não é eficiente. Em algum momento isso foi possível? Olha, Priscila, o deputado Pedro Paulo, que é o coordenador do GT que conduziu esses trabalhos, ele nos chamou na aula das comissões, nós tivemos a oportunidade de falar, mas veja que ele deu 3 minutos para cada entidade sindical e não foram todas, né? Nós temos só em âmbito federal em torno de 300 entidades que representam o funcionalismo e lá não houve possibilidade nem de 5% dessas entidades se manifestarem, e ainda assim com 3 minutos. Depois eu mesmo participei, fui convidado para uma comissão geral no plenário da Câmara, uma sessão conduzida pelo presidente Hugo Mota, em que o deputado Pedro Paulo estava lá, mas veja o que aconteceu. O deputado Pedro Paulo teve mais de 1 hora para falar, apresentou seu projeto de forma muito panfletária, né? Nós vamos combater os supersalários, nós vamos acabar com as férias de 60 dias, nós vamos implementar avaliação de desempenho para tornar o serviço público mais eficiente, melhorar as entregas. Então, isso é o que todo mundo quer ouvir, né? Mas não é só isso que está lá. Bom, ele falou 1 hora e para nós ele deu 3 minutos. E digo mais, ele não prestou atenção em absolutamente nada, porque enquanto nós falávamos, ele estava ao telefone, ou estava conversando com o presidente Hugo Mota, que estava conduzindo a sessão. Então, assim, tem sido um diálogo completamente inefetivo. Ele está, na verdade, chamando as entidades da classe para não dizer que não nos escutou, que não deu oportunidade, que não favoreceu o diálogo, mas de fato nenhuma das nossas propostas foi acatada no relatório final. Veja essa questão da avaliação de desempenho. Nós, quando discutimos a PEC 32, nós publicamos 40 cadernos da reforma administrativa. Depois, esses cadernos foram compilados num livro chamado Rumo ao Estado Necessário, em que eu organizei junto com o atual secretário de Gestão de Pessoas do MGI, o José Celso Cardoso Júnior. Tem 2 capítulos, capítulo 16 e 17, que falam só sobre avaliação de desempenho no serviço público, escrito por grandes especialistas, acadêmicos. Vai ver se tem alguma das nossas sugestões. Entreguei o caderno na íntegra para a comissão na época do debate no plenário da Câmara. Vai ver se alguma das nossas propostas foi atendida. Nenhuma, nada. E basicamente o que ele fez em termos de avaliação de desempenho na PEC 38 foi repetir o que já está dito lá na emenda constitucional 19 de 98. Não tem nada muito além disso. Dizer que os servidores têm que ser avaliados já está dito lá na emenda 19. Então, por outro lado, ainda que ninguém seja contra a avaliação de desempenho, é muito difícil você colocar em lei parâmetros de avaliação de desempenho para carreiras que são muito distantes. Veja que, agora considerando esse episódio que aconteceu no Rio, qual o critério de avaliação de desempenho das forças de segurança? E se esse critério pode ser o mesmo da área de saúde? Pode ser o mesmo da área de educação? Então, ainda que nós tenhamos já feito vários eventos, ouvido especialistas, ninguém até hoje conseguiu colocar no papel algo assim que diga exatamente o que tem que ser feito para avaliar desempenho no serviço público, o que não quer dizer que nós não tenhamos experiências bem-sucedidas. Por exemplo, na União, quando se implementou, a partir da pandemia, se intensificou a implementação do teletrabalho,
vários órgãos desenvolveram métricas de avaliação de desempenho a partir das entregas. Então, hoje, na União, tem mais de 90 órgãos que já regulamentaram o que se chama de PGD, né? Programa de Gestão de Desempenho. E os servidores só saem em teletrabalho na medida que eles pactuam metas com as suas chefias. E tem que fazer as entregas. E as entregas têm que ter qualidade, quantidade. Então já há uma experiência acumulada, independente de haver um projeto de lei rígido. Isso que apareceram até hoje foram muito ruins. Por exemplo, houve um PLS que tramitou no Senado em 2017, PLS 116 de 2017. Horrível. Nós estivemos conversando com o então relator senador Lazer Martins. O projeto não salvava nada, não prestava para nada, assim. E ele queria ser um projeto para obrigar todos os entes federados. Uma avaliação de desempenho, sim, com possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho, mas sem critérios objetivos, com muita subjetividade, com períodos curtos entre uma avaliação e outra, que é uma coisa que a gente sempre procura evitar, né? Que alguém, por exemplo, avaliações em um ano ou 2 anos, seja exonerado, né? Por insuficiente desempenho, porque considerando um histórico recente que a gente tem em âmbito federal, a gente viu que houve uma perseguição muito grande, não só a servidores, mas a áreas inteiras. Tanto é que nós tivemos que cunhar um novo termo. Lembra que até 2020 a gente falava de assédio moral no serviço público. A partir de 2020 a gente começou a falar de assédio institucional, porque eram áreas inteiras que eram assediadas, como os servidores do meio ambiente ou de proteção aos povos originários. Então, bom, são problemas lá da PEC que a gente tem que enfrentar. Eu, eu só queria complementar o Rodinei em 2 pontos, que assim, é interessante a gente perceber como é que foi a tramitação da PEC desde o seu início. Uma PEC que se propõe, uma reforma legislativa que se propõe profundas mudanças dentro do serviço público, ela foi discutida durante 45 dias, em um espaço restrito, que era o grupo de trabalho, em que o relator não, em que o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, ele atuou de forma quase isolada, e a partir disso ele trouxe de forma a tentar legitimar essa postura parte das entidades representativas dos servidores, e que a discussão se houve com base em notícia de jornal, não foi nenhum texto. O texto foi apresentado posteriormente, quando estava prestes a ser é, entregue para a Câmara. Então, assim, quando você vê com uma reforma de ampla profundidade, ela está sendo tocada a toque de caixa, né, alguma coisa deve estar errada, né? Então, você, servidor que está acompanhando esse assunto, compartilhe este vídeo com os colegas, seja você servidor público federal, estadual, municipal, de todos os poderes, porque é o assunto do momento e vai impactar a vida de todo mundo. É um assunto que, inclusive, nós trazemos aqui, participamos de um evento recentemente em Cuiabá, foi discutido com os auditores do Estado, do TCE e também os auditores e controladores municipais. É um assunto muito importante porque implica não só na questão do status da carreira em si, mas também do funcionamento e da qualidade do serviço público. Falando sobre isso, Rudinei, a gente sabe que tem essa questão da reforma no Congresso, mas em paralelo tem também uma tentativa de ter um marco legal para a carreira de auditor, que tem algumas dificuldades, inclusive em relação à nomenclatura, a prerrogativas. Como que está essa iniciativa no âmbito do Congresso Nacional? Muito bem, Rodrigo. Esse é um tema super importante. Nós da FENALD, né, que é uma federação que procura reunir todos os auditores de controle interno do país e também por conta da UNACOM, né, que representa os auditores da Controladoria Geral da União, temos tido uma atenção muito dedicada a esse projeto e todos os outros projetos que visam fortalecer o controle interno, porque o controle interno, bem da verdade, é uma experiência recente no Brasil no formato e com as funções que foi assumindo e a sua importância para a qualidade do gasto público, para a qualidade do serviço público, para a qualidade do Estado brasileiro. Então, é um assunto que nós, em primeiro lugar, temos que colocar na ordem do dia.
né? Os servidores, não só os auditores de controle, mas todos os servidores têm que se preocupar com a melhoria das entregas, né? Com a correta aplicação do dinheiro que é arrecadado da população. Não se admite mais, né? A descontinuidade de programas que geram prejuízo, né? Ao fim e ao cabo geram prejuízos para o Estado, né? Descontinuidade se avalia que ela causa mais prejuízo que a própria corrupção. E os dois são chagas que nós temos que debelar aí do Estado brasileiro, né? É, e assim, é claro que estamos falando de um país campeão mundial da desigualdade, que o serviço público tem uma missão nobre de reduzir as vicissitudes decorrentes dessa desigualdade, né, aterradora. Então, bom, voltando, nós temos que colocar o controle na ordem do dia, né? O controle externo, o controle interno, no nosso caso, e alguns projetos, é claro, que chamam atenção, como esse que foi apresentado, se não me engano, em 2019, pelo senador Arns, e hoje está sob a relatoria do senador Mourão. É um projeto que, quando nós analisamos pela primeira vez, nós vimos que estava muito assim, defasado em relação à importância que o controle interno veio assumindo no Estado brasileiro nos últimos anos. A Controladoria Geral da União fez um substitutivo e entregou esse substitutivo para o relator. E quando nós também analisamos depois do projeto original o substitutivo, nós vimos que ele estava muito acanhado, né? E praticamente não dizia nada de relevante sobre o controle interno. Um pouco, eu acho que o controle tem um receio de fazer tramitar projetos no Congresso, porque o Congresso, sim, veja a questão das emendas parlamentares, 50 bilhões de emendas parlamentares, muitas vezes são emendas que impulsionam candidaturas para a Câmara, para o Senado, né? Quer dizer, são destinadas, às vezes, não fundamentadas na melhor técnica, na importância que aquele investimento tem para o Estado, para a população, para o próprio serviço público, para aqueles que demandam serviços públicos, mas com finalidades eleitoreiras. Então, há sempre um receio de fazer tramitar projetos dessa natureza, porque podem ser desvirtuados no, no processo aí da tramitação. Então, nós entendemos que a CGU foi muito acanhada, né, no desenho de uma nova proposta. E, bom, nós conversamos com a equipe do senador Mourão e a nossa proposta foi apresentar outro substitutivo. E realmente fizemos, e realmente, olha, no nosso entendimento ficou muito melhor e defensável. Nós conseguimos hoje conversar com qualquer parlamentar e dizer, olha, isso aqui realmente vai melhorar o serviço público. E como é que a gente fez isso? A gente não entrou de forma muito rígida, definindo macrofunções, não. A gente quis dar uma visão um pouco mais maleável para o controle, sem, né, sem estratificar muito as macrofunções, né? É porque a gente sabe que, dependendo do ente federado, ele tem um ou outro desenho para o controle. Agora, fizemos isso aproveitando a oportunidade também para dizer, olha, a auditoria tem que funcionar assim, tem que preservar a independência, a autonomia, né, tem que respeitar, né, as orientações. Então, bom, ficou um projeto muito bom, projeto de lei número 4980, já encaminhamos o substitutivo para a equipe do senador Mourão, já está sob consultoria dos técnicos do Senado e esperamos depois ter uma tramitação regular e nós tenhamos a oportunidade de chamar todo mundo para o debate, né? Em audiências públicas, porque é assim que tem que fazer, né? Você não faz um projeto dessa envergadura às escondidas. Tem que chamar todo mundo, tem que chamar os controles estaduais, municipais, tem que chamar o controle externo, tem que chamar a sociedade, né? A gente não pode pensar mais o controle interno e externo, né? Sem controle social, então tem que chamar essas entidades aí que fazem o controle social e, enfim, e talvez aprimorar ainda um pouco mais, mas nós temos consciência que fizemos um bom trabalho
e o projeto agora começa a sua tramitação regular. E esse projeto ele padroniza o nome da carreira de auditor de controle interno, que é uma discussão muito forte em relação a essa questão aí das nomenclaturas, né? Esse projeto entra nesse mérito? Ele designa o cargo como auditor, né, mas não obriga, né? Uhum. E não o faz porque você estaria já na largada comprando uma indisposição com vários entes federados que têm outras nomenclaturas. Nós fizemos agora há algum tempo um trabalho pela FENALDI, que a gente chamou de Diagnóstico do Controle Interno Brasileiro. Então você tem as nomenclaturas mais diversas, você tem níveis remuneratórios que vão aí de uma faixa muito ampla de remuneração. Assim, a gente tem servidores hoje do controle que estão no teto e tem servidores que estão recebendo 10% do teto. Então, disparidade remuneratória, disparidade em termos de nomenclatura, funções, prerrogativas, legislação, a própria legislação. Vejam que nesse caso da legislação, acho que a própria CGU é um bom exemplo. Até poucos anos atrás, nós não tínhamos atribuições em lei. O órgão tinha suas funções em lei, mas as atribuições de auditores e de técnicos federais de finanças e controles estavam numa portaria que já tinha quase 3 décadas. Então, em 2015, 2016, nós fizemos um trabalho, começou com o sindicato, com a sindical, de primeiro mudança da nomenclatura, né? O auditor, hoje o auditor do CGU se chamava analista, mudamos o nome do cargo para auditor, e conseguimos levar todas as atribuições para a lei. E agora nós estamos com um anteprojeto de lei sobre análise do MGI, que quer dar o passo seguinte, que é definir de todas essas atribuições quais são prerrogativas exclusivas dos servidores de controle, que só os auditores e os técnicos de controle podem executar, porque a gente está demarcando o nosso espaço no Estado brasileiro. Isso é muito importante, não tem carreira forte no Estado brasileiro que não tenha demarcado seu espaço de atuação em lei. E esse, então, é um trabalho que nós estamos fazendo nesse momento. Tiago, falando nisso, você que é sangue novo na auditoria interna, entrou no último concurso da CGU, muitas pessoas confundem exatamente essa questão do auditor do fisco, auditor da Secretaria de Fazenda, auditor da Receita, com o auditor dos órgãos centrais de controle interno. Como Uhum. que a gente pode diferenciar de uma forma didática aí para explicar para os servidores aí que assistem? Porque quem é da nossa área conhece, mas tem muitas É, pessoas que estão assistindo que não são auditores, são gestores, e às vezes eles têm dificuldade de entender a diferença entre o auditor do fisco e o auditor da área de controle interno. é interessante porque quando a gente vai ver, por exemplo, o fisco, a atividade de fiscalização tributária, ela já está aí desde o início do Estado Nacional, né? Então a gente tem 1.200, 300 anos de atividade. A área do controle é muito recente. Então a gente está nesse processo de construção e disseminação também entre a sociedade para entender o que a gente faz. Essa questão dessa diferença, minha própria mãe, ela no início pensou que eu iria ser auditor fiscal da Receita, minha avó também. Então é uma dificuldade que a gente aos poucos vai tentando demonstrar o que é essa diferença. Acho que a diferença básica é pensar o dinheiro. O fisco, ele identifica como é que o dinheiro vai entrar, quem está deixando de pagar, aquele que pagou a menos e vai ter que complementar aquilo ali. O auditor do controle, ele vai ver como o dinheiro sai. Então, como que o gasto é realizado, se o gasto é realizado de forma eficiente, se o gasto ele é feito de forma ilegal, inconstitucional, se há corrupção, desvio. Então, eu acho que a diferença primordial é essa. O fisco, ele analisa a forma como o dinheiro entra e nós, do controle, analisamos como o dinheiro vai sair. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para você, Thiago. Hum, Já até mudou um pouquinho o rumo da conversa, mas eu fiquei muito curiosa que eu assisti uma palestra recentemente que você fez no Fórum dos Auditores e Controladores de Mato Grosso, que você fez uma relação entre o Triângulo da Fraude e essa reforma administrativa. uhum. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse Triângulo da Fraude e a relação que ele tem com a Uhum. reforma?
É interessante. Foi um recurso mais didático, assim, do que teórico. Acho que todos nós aqui do controle, a gente se familiarizou com o triângulo da fraude. É uma teoria que fala que para o agente praticar a fraude, ele precisa de três requisitos. Precisa de uma pressão, seja uma questão externa que vai direcionar ele para praticar a fraude. Ele precisa de ah, Racionalização? uma racionalização, ou seja, ele precisa justificar para si por que ele está praticando aquele tipo de situação, ainda que moralmente. E ele precisa de uma motivação, ou seja, por que ele está praticando aquela fraude. Aí, a partir disso, eu fiz uma transposição do que está acontecendo hoje na reforma. Acho que o Rudinei explicou muito bem, em detalhes, o que a reforma traz de ruim para o serviço público, mas eu acho que a gente analisando de forma macro, a gente primeiro vai ver, em um primeiro vértice da fraude, como que a autoria dela ela está viciada, com vistas a possivelmente colocar aquele que é o autor, que é o deputado Pedro Paulo, como relator da proposta. Então, ele como relator, ele vai analisar o próprio trabalho para ver se ele realizou o trabalho bem, e isso vai Essa seria a contra. oportunidade? Essa seria a oportunidade para matar ainda mais a discussão. E aí a gente passa para o segundo vértice, que é essa fraude da discussão que houve durante esse período. Embora ele tenha falado que tenha feito, acho que 7 audiências públicas, 45 reuniões temáticas, participado com várias entidades representativas de servidores da academia, na verdade a gente percebe que houve um debate inócuo. Primeiro porque as entidades que participaram não sabiam qual que era o teor do texto. A gente que é do direito sabe que a lei ela não tem palavras inúteis. Então a gente precisa do texto para a gente identificar o que realmente é a lei e qual que vai ser a interpretação em relação a ela. O debate que se houve muito com as entidades foi feito por meio de notícias de jornal. Então, o deputado Pedro Paulo identificava qual que era a medida e a partir disso que a gente ia montando o quebra-cabeça do que seria essa reforma administrativa posterior. E isso não é um debate real que estava acontecendo. Na verdade, era uma forma dele tentar legitimar essa ampla mudança estrutural que ele quer fazer dentro do serviço público, mas a toque de caixa, né? E agora o terceiro vértice, eu acho que o Rudinei tratou muito bem, que é essa falsa noção de eficiência e de moralidade. A todo momento ele coloca como fundamento da reforma acabar com os privilégios. E, de fato, tem algumas questões polêmicas que ele traz, como acabar a férias de 60 dias, questão dos honorários, entre outras. Só que, na realidade, o que a reforma faz ao redor dos seus eixos é uma coisa muito diferente. Ele fragiliza o controle interno em relação ao controle externo. Ele não traz nada em relação, por exemplo, ao combate à corrupção. Ele faz uma ampla centralização de normas e competências no âmbito do executivo, então ele enfraquece muito o pacto federativo. Ele coloca certas atribuições que seriam, por exemplo, dos controles estaduais, dos tribunais de contas, no âmbito do TCU. Então, o TCU ele pode agora, com uma súmula vinculante interna a ele, vincular todos os outros controles. Então, a gente acha que isso não leva em consideração, por exemplo, particularidades próprias de cada estado e centraliza de forma excessiva. Então, eu acho que a partir desses três pontos a gente consegue identificar assim, várias fragilidades estruturais da PEC e que inviabilizam, inclusive, qualquer tipo de discussão de melhoria dela. É uma PEC que, dessa envergadura, você fazer uma discussão de menos de 2 meses, ela não é séria, né? Fazendo agora, aproveitando que vocês estão em Brasília, né, e nós acompanhamos ao longo dos últimos anos esse empoderamento dos auditores da Controladoria Geral da União, que também aconteceu em vários estados. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, nos últimos anos, os auditores da Controladoria Geral do Estado recuperaram, por meio da lei de corrupção, parceria com outros órgãos na parte de recuperação de ativos, até na área de tributos, que é o CIRA, que é um comitê interinstitucional, nós recuperamos mais de R$ 1 bilhão em aproximadamente cerca de 8 anos, né? E nós sabemos também que com a Lei de Acesso à Informação e a linha de corrupção, a CGU ela foi empoderada, ela tem mais atribuições e é referência, inclusive, internacional como uma agência anticorrupção, né? Inclusive participando da OCDE, ONU e outras entidades. Como que vocês avaliam essa evolução da carreira do auditor e o que a gente tem que estar preparado aí para o futuro, Rudinei? Como o Thiago falou, o controle interno brasileiro está no processo de consolidação. Está no processo de consolidação. Uma outra atividade de controle, é claro que sempre existiu, porque o Estado
né? Ele vai se estruturando com alguma regra de controle, mas a gente pode dizer que com o advento da CGU 2003, houve realmente um direcionamento, né, um impulso aí para que as atividades de controle interno se robustecessem no Estado brasileiro. Nós tivemos um primeiro-ministro extremamente dedicado e talhado para a função, que foi o ministro Valdir Pires, né, uma pessoa não só carismática, mas conhecedora do direito, do Estado, do âmbito, né, da administração pública, eh, veio com uma experiência de governo, uma experiência no executivo, uma experiência como parlamentar. Então, Valdir Pires ele concentrou toda essa experiência de vida profissional, né, de Estado, no direcionamento da CGU. Então, ele deu um impulso assim que nós até hoje estamos trabalhando aí na consolidação dessas premissas que ele lançou de atuação do controle interno. Eh, e, e aí, dando um salto aí de 2023 para hoje, a gente vê hoje operações como essa do INSS, né? Ou seja, o vai lá e identifica desvios, desbarata uma quadrilha que lesou dezenas de milhares de aposentados e pensionistas do Brasil com valores que ultrapassam 5 bilhões de reais numa operação. Uma operação. Então, aquele número que a gente tinha ali de estudos da Fiesp, que já são, talvez estejam defasados, né, de uns 10 anos atrás, que davam conta que a corrupção no Brasil levava em torno de 100 bilhões de reais por ano de dinheiro público. É, talvez isso tenha aumentado, mas ele, a partir de uma operação dessas, nós acreditamos que é real, que é real. Então, e que a sociedade não tolera esse tipo de coisa. E talvez essa demanda da sociedade por seriedade na aplicação do dinheiro público e que tenha impulsionado esse desenvolvimento do controle. Eu entendo que foi uma das áreas que mais se desenvolveu nas últimas 2 décadas no Estado brasileiro, porque outras Uhum. áreas já estavam consolidadas, né? Tiago falou um pouco isso. A arrecadação tributária já está consolidada, porque desde que o Estado é Estado, você tem, talvez antes, né? Antes de que o Estado fosse Estado, você tem a arrecadação tributária. Uma coisa acompanha a evolução da humanidade. Quase sempre teve a arrecadação de impostos. E agora o controle não, o controle é algo recente e assim contrasta com essas outras áreas consolidadas, como a Uhum. advocacia pública, por exemplo, né? A gente vive no estado de questões legais, né, jurídicas, há um empoderamento da advocacia pública, né, nos seus vários ramos de atuação, seja na defensoria, no Ministério Público, no Judiciário, mas o controle não. Então, o controle ganhou muito espaço e precisa ainda avançar um pouco mais, precisa se consolidar. Uhum. Nós temos uma experiência que eu acho que é marcante no controle interno federal, mas nem todos os estados estão tão bem estruturados e os municípios, então, menos ainda, né? Os municípios, assim, a gente sabe que tem carências muito grandes, mesmo nas capitais, né? Capitais que deixam a desejar em funções de controle, considerando as suas arrecadações e tudo mais, né? Então, assim, acho que estamos fazendo dever de casa, mas temos muito que avançar, porque é uma atividade recente, assim, no Estado brasileiro, na formatação que ela adquiriu nos últimos anos. É Tiago, só, complementando o que o Rudinei falou também, é interessante a gente ver que quanto seja o gasto e quanto seja o arrecado, por conta de multas e impedimento de gastos necessários assim, seja ou se paga, assim, muitas vezes, ao longo desses anos, assim. E que o que a gente tem identificado também, e a gente está tentando
nessa luta também é tentar fazer com que o orçamento relativo, seja principalmente a questão do investimento, ele seja recuperado, né? A gente vem durante até 2015, 2016, ele estava em um crescimento, a partir de 2016 ele teve um decréscimo, a partir de 23 houve um novo aumento, mas para o ano que vem a gente está nessa tentativa de ter um aumento, pelo menos um restabelecimento daquilo que já foi antes, né? Eu acho que a parte do desse processo de consolidação institucional, assim, ela também passa por essa questão, acho que tanto do orçamento quanto a remuneratória, né? A gente passou por um processo de debate, da campanha salarial em 2024. Acho que é importante a gente ressaltar, assim, que parte da carreira ela ficou muito, talvez frustrada, assim, com o resultado, porque a gente viu que parte das carreiras que elas ficavam muito próximas ali, dentro de um patamar remuneratório que o Rudinei citou, por exemplo, a advocacia pública, o fisco, eles distanciaram um pouco mais da gente, e isso gerou, evidentemente, uma onda de pouco de frustração. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar ainda, sabe? O controle, ele tem se fortalecido, mas eu acho que ele tem que se fortalecer ainda mais. Tiago, inclusive Uhum. sobre isso, fazendo uma leitura global, né, que nós falamos muito de controle, mas fazendo uma perspectiva ampla, vendo a Uhum. governança como um todo, eu percebo o quê? Que quanto mais madura a governança de uma prefeitura, de um estado ou da própria União, melhor se posiciona o controle. A Uhum. governança, né, porque a auditoria interna e as macrofunções ali, da grande parte desses órgãos de controle, eles integram ali a governança da organização. E nós verificamos que, evidentemente, que a União, ela geralmente tem uma estrutura melhor e ela conseguiu se posicionar melhor também com a sua controladoria geral. Alguns estados também estão nesse caminho, os municípios têm mais fragilidade. Uhum. Mas eu entendo que a estratégia do controle ser forte é acompanhado de uma governança pública forte. Uhum. Não tem como dissociar isso. Qual que você acha que pode ser uma estratégia para a gente sempre estar junto nesse movimento aí de melhorar a governança pública? É, é interessante, eu acho que uma parte disso passa por uma consolidação institucional. A gente fez um estudo para apresentar na data de ontem, por exemplo, em relação às prerrogativas. As prerrogativas, elas são competências próprias do cargo, por exemplo, do auditor, que ele tem a necessidade para praticar o interesse público, né? A gente fez essa análise e a gente viu uma grande diversidade de prerrogativas, por exemplo, na área de controle interno. Você vê algumas prerrogativas em normas infralegais, alguns estados. Você tem alguns estados que não detêm nenhum tipo de prerrogativa pessoal para o auditor e que estabelece que qualquer servidor que atue nessa área possa realizar aquelas competências próprias ali. Então, acho que parte dessa governança também passa por um processo de maturação institucional. Eu acho que a gente está nesse processo de desenvolvimento. O que o Rudinei comentou, que é esse do projeto de lei 4980, que é estabelecer esse marco legal nacional do controle interno, eu acho que é um passo importante disso, inclusive. Certo. Caminhamos para o final. Priscila, tem uma última questão sua para os convidados? Não, estou plenamente satisfeita. Muito obrigado, Rudinei. Muito obrigado, Tiago, por estar aqui em Cuiabá. Apesar de que esse programa será transmitido para todo o Brasil, agora na internet para todo mundo, né? Então a gente tá, todo mundo pode assistir. Inclusive, se você gostou desse episódio, siga a SAI nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Vai aparecer aqui na tela para você o nosso endereço. E o Ponto de Controle Podcast é uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que vai trazer para você as novidades da área de governança e de controle e de gestão pública no Brasil. Até a próxima!